Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de domingão, que eu tenho certeza absoluta que para uma pessoa como você, que está no nosso portal neste momento, transcorreu na maior normalidade. Mas é um dia que é a véspera também de um momento histórico aqui no nosso país que, estranhamente, os grandes veículos de comunicação simplesmente estão ignorando. Por que será que está acontecendo isso? Quando a gente analisa, como eu faço todos os domingos aqui com vocês, os destaques dos principais veículos de comunicação impressos aqui no Brasil, nós não observamos nenhum destaque a esse momento histórico de vermos pela primeira vez algo inimaginável alguns anos atrás. Ou seja, generais militares de alta patente, todos eles lado a lado, na condição de réus pela tentativa de destruir a nossa democracia, o que não é pouca coisa. Então, como é que isso poderia ser tratado como um assunto trivial? O que está acontecendo com a editoria dos jornais aqui no nosso país? A cobertura jornalística, porque isso era para estar sendo esmiuçado já há muito tempo, para a sociedade brasileira ter uma percepção do que nós corremos de perigo com essa gente que esteve no poder e aquilo que eles queriam fazer com o nosso país. A Folha de São Paulo coloca uma baleia aqui, uma baleia muito bonita, né? Uma maior baleia que já apareceu aqui no Brasil, lá no litoral de Ilhabela, e coloca em cima a seguinte manchete: torcedor tem mais chance de ver bets do que bola no Brasileiro. Gente, isso é uma doença social que nós estamos tendo aqui no nosso país. Outros países estão passando por isso também. Essa invasão das bets, que estão tirando dinheiro da economia do nosso país, e não é pouca coisa não. Mais de 100 bilhões de reais por ano, pelo menos agora, né? Porque a tendência é aumentar mais ainda, da economia formal, da circulação de mercadorias, de bens, da compra de produtos, serviços, porque esse dinheiro está indo para alimentar esses espertalhões, esses grupos empresariais aqui no Brasil, fora do nosso país, inclusive com a utilização de muitos formadores de opinião, né? Que estão cada vez mais atraindo brasileiros para essa arapuca e enfraquecendo a nossa economia, que já não está essa coisa toda em função da alta taxa de juros que nós temos aqui no nosso país. Mas aí o assunto economia dá para a gente conversar bastante sobre ele mais adiante. Agora o assunto importante é o que irá acontecer amanhã, que a gente vai colocar aqui algumas preliminares, algumas situações que provavelmente acontecerão. O Estadão veio com essa matéria. Inteligência artificial já muda o cotidiano e traz ao Brasil oportunidades e desafios. O Globo. No trabalho pós-graduação, é o novo motor de salários mais altos. E os jornais regionais, né, estaduais, estão abordando temas diversos. O Estado de Minas, o Simões, por que Lula está tomando as coisas de Minas? O Tempo, lá de Minas, obras inacabadas em BH podem inviabilizar o futuro do programa, e por aí vai. Os jornais Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, encontro com a superação, evangélicos já são um quarto da população brasileira. Aliás, isso foi um assunto muito abordado esses últimos dias nos veículos de comunicação. Mas, para nós, o momento histórico de nós que defendemos nosso país, a democracia, o país de uma maneira em geral, é o início dos interrogatórios aos principais membros dessa Orcrim comandada pela figura do inelegível. Tentativa de golpe. Mauro Cid abre interrogatório de réus do núcleo 1. Bolsonaro será o sexto, né, a prestar o seu depoimento nesse interrogatório. Trama golpista. Defesas tentam evitar que réus se compliquem e apostem em respostas objetivas. Gente, só que tem um negócio. O primeiro a ser ouvido será o Mauro Cid. E o Mauro Cid, ele não é um réu qualquer. Isso aí deveria chamar bastante atenção. Por que ele não é um réu qualquer? Porque ele é aquele que prestou uma delação premiada com uma série de elementos, uma série de comprovações, uma série de confirmações. Se não houvesse a delação premiada de Mauro Cid, mesmo assim, tudo aquilo que foi conseguido, foi obtido nos registros que ele deixou para trás, naquilo que foi obtido nas nuvens, nos celulares, no seu computador, na sua casa, isso tudo já serviria para incriminar essas pessoas do mesmo modo. A delação premiada de Mauro Cid somente trouxe mais alguns elementos, mais algumas comprovações. Portanto, ele é o principal beneficiado no meio dessa Orcrim por um acordo de delação premiada. Portanto, a grande dúvida, e isso que eu estou trazendo para vocês eu não vi em lugar nenhum,
e me preocupou, será como o ministro Alexandre de Moraes tratará dessa questão. Porque, vejam só, todo réu tem o direito de exercer o silêncio, de usar o silêncio como a sua defesa, né? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Agora, o réu, quando ele faz um acordo de delação premiada, uma das coisas primeiras que ele faz também, que ele é cientificado, é que ele não vai poder mentir e nem ficar calado nas outras fases do processo, né? Aqui na lei que cuida da delação premiada, no artigo 4º da Lei 12.850, nós lemos o seguinte: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir até em 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Aí vem os resultados aqui, né? Identificação dos outros autores ou coautores, revelação da estrutura hierárquica, a prevenção de novas infrações penais, recuperação total ou parcial do produto, a localização eventual da vítima e de sua integridade física e por aí vai. Aí, nesse artigo, que é muito longo, nós temos aqui 2 parágrafos, né? O parágrafo, deixa eu anotar aqui, parágrafo 14, que diz o seguinte: nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, deixa eu grifar isso aqui, o colaborador renunciará na presença de seu defensor ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Ou seja, ele não pode mais agora, depois de ter explicado e revelado tantas coisas, chegar amanhã, quando foi inquirido pelo ministro Alexandre de Moraes, e dizer, olha, eu vou usar o meu direito de ficar em silêncio. Bom, ele tem esse direito, e o ministro advertirá que ele não tem esse direito, que é uma coisa excepcional, porque ele prestou o acordo de delação premiada, porque quando ele estava depondo lá atrás, o ministro Alexandre de Moraes sofreu uma série de ataques porque explicou para ele, e acharam que aquilo era uma coação, que o fato dele ficar em silêncio ou ele mentir durante esse processo todo, isso causaria a revogação do acordo de delação premiada. E a revogação do acordo de delação premiada implicaria que tudo aquilo que ele negociou, ou seja, a não incriminação da esposa e do pai, cairia. E o benefício também de ter uma pena reduzida também cairia. Então ele passaria a ser simplesmente um mesmo réu da ORCRIM de um modo em geral. Daí ele pode ficar em silêncio. Ele tem o direito? Tem, mas aí o prejuízo é completamente dele. Aqui no parágrafo 17, diz o seguinte: o acordo, deixa eu subir um pouquinho mais aqui, o acordo homologado poderá ser rescindido no caso de omissão dolosa dos fatos objeto da colaboração. Então, é uma condição muito particular, né? Então, a tendência é que o Mauro Cid, durante a inquirição, ele responda todas as perguntas, ele explique tudo aquilo que aconteceu. Porque, se isso não acontecer, a consequência imediata será a perda dos seus benefícios. Aí a pergunta é, será que ali naquele ambiente ele vai titubear, ele vai ficar encabulado, ele vai ficar com medo, ele vai se sentir constrangido perante os outros réus? Porque também é uma faculdade dele, segundo a lei, ele não estar presente junto com os outros réus. Ele poderia ser ouvido de uma forma absolutamente separada, para não estar ali tete a tete com as pessoas que ele denunciou, com as pessoas que ele implicou no meio dessa história. Mas até o momento que eu estou conversando com vocês, não houve nenhum tipo de questão relacionada a isso. Ou seja, nós veremos ali Mauro Cid e todos os outros co-réus sentados na mesma sala. Há quem esteja dizendo agora que o general Braga Neto está sofrendo na cadeia, né? Ou pelo menos na prisão que ele está. Não é legal ficar com a liberdade cerceada, né? E tem surgido, inclusive, a ideia dele prestar também, ou pedir, uma delação premiada. Aí a pergunta técnica é possível se fazer uma delação premiada depois que a sentença surgir? Olha, é possível sim.
Se ele revelar novos crimes, novos autores, se ele revelar coisas que ninguém sabe, isso pode ser apreciado mais à frente como uma forma de reduzir a pena do delator. Evidentemente, isso vai abrir outros incidentes processuais para aumentar a pena de outras pessoas que ele tenha denunciado, ou até incriminar pessoas que até o momento não tinham sido descobertas no meio dessa trama, né? Então, tem muita coisa que poderá acontecer, mas eu estarei com vocês a partir das 14 horas ao vivo aqui, enfim, com os códigos aqui à mão, né? E com as informações que nós temos desse universo todo, para ir ajudando também a montar esse quebra-cabeça. Provavelmente será uma jornada mais extensa, né? Eu acho que isso aí deve durar, olha, vai começar às 2, deve ter algum atraso, deve ter algumas preliminares ali que os advogados vão alegar, os advogados dos outros réus, algumas coisas cenográficas, né? Algumas questões que vão ser levantadas ali pelos advogados, temos de todos ali, mas assim que começar a coisa vai engatar. Então, a minha previsão é de que Mauro Cid fale tudo aquilo que lhe for perguntado, que ele choque as pessoas de uma maneira geral, do mundo cão, desse mundo bolsonarista, que não conseguem acreditar na verdade, e mais à frente a gente vai ter um exercício extraordinário, que vai contrariar a essência, a estrutura do caráter ou da falta do senhor Jair Bolsonaro. Porque ele passou muitos anos dizendo que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, só que nesse caso a verdade vos encarcerará, ou o encarcerará. E aí o Bolsonaro tem que dizer a verdade, para ele vai ser um troço que talvez cause até um mal súbito nele. Não vai ser surpresa para ninguém, que ele não irá fazer o depoimento dele nessa segunda-feira. Ele estará presente, mas ele não será inquirido nessa segunda-feira. É provável que ele seja inquirido terça, quarta, eu calculo quarta, quinta ou sexta-feira 13, né? Pode acontecer esse depoimento, pode se arrastar um pouquinho para lá. Agora, não vai ser surpresa se ele passar mal, né? Ele passar mal com uma facilidade muito grande, vai ficar suando, vai ficar num pânico terrível ali. Os advogados dele vão tentar fazer todas as presepadas, vão tentar fazer algum tipo de artimanha para poder ver se a criatura consegue sair menos pior do meio dessa história, mas depois que a coisa engatar, não vai ter jeito, gente. Os depoimentos serão encerrados, a gente vai passar aí para as alegações finais das defesas e do Ministério Público, da PGR, e aí partiremos para o momento da sentença. E aí pode ser que no meio dessa história surja algum incidente também, que o Procurador-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, ou até mesmo algum advogado da defesa, requeira uma acariação entre os réus ali, entre as pessoas que estão ali, ou de repente uma situação incidental. Mas vai ser uma questão que a gente só vai descobrir ao longo desses próximos dias. Você então compre a sua pipoca, se não comprou, já deixa a sua champanhezinha na geladeira, guardada, porque aquilo que muita gente acreditava que não aconteceria está começando a acontecer. A fila montada já está chegando no guichê. Você que está aqui no nosso Portal do José e que acompanha todo esse processo de luta, meu amigo e minha amiga, agora é o momento da gente assistir isso com muita tranquilidade, né? Porque agora não tem como essa coisa voltar para trás. Bom, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e voltamos amanhã com mais informações sobre essa história toda, tá legal? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!